Boa tarde a todos. Retornamos para o último turno de atividades do quarto semestre. Nossa primeira atividade neste turno será a conferência Ciência para a Saúde com o Dr. Wagner Martins. Passo a palavra para a mediadora Tatiana Costa Lima. Tatiana Costa Lima é enfermeira, formada pela Unicinos, especialista em terapia intensiva e docência de nível superior, mestre em cardiologia, atua como enfermeira reguladora do Núcleo de Educação em Urgência no SAMU Estadual e é docente na Faculdade Moinhos de Vento. Boa tarde a todos. É muito bom saber que tem tantos inscritos e tantas pessoas já na sala virtual, né? Nós vamos iniciar agora a parte da tarde do CERET, onde a conferência vai ser sobre ciências para a saúde. Eu vou passar a palavra para o Dr. Wagner de Jesus Martins, que é analista de gestão em saúde na Fiocruz. Ele também é doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, possui graduação em Ciências Econômicas, mestrado em Saúde Pública, é co-criador da Rede Brasileira de Prospectiva, coordenador da Coordenação de Integração Estratégica da Fiocruz Brasília e um colaboratório CTS da Escola Fiocruz do Governo. Vou passar a palavra e depois, então, que o Dr. Wagner encerrar, a gente deixa uns minutinhos, né, mesmo sendo uma conferência, para ver se tem alguma dúvida, algum comentário que possa agregar esse momento. Sejam todos bem-vindos, Dr. Wagner. Obrigada pela sua participação. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, Tatiana, estar aqui com vocês. Eu agradeço o privilégio de ter recebido esse convite. Né? Para mim vai ser uma honra estar aqui falando de um tema tão importante quanto ciência e inovação para a saúde. Né? Então, a gente vai tentar aqui trazer algumas ideias, né, de que a gente tem vivido no cotidiano aqui na Fiocruz, né, de estimular a ciência, a inovação. Eu espero que o que eu traga seja de interesse de todos. Então, para começar já, vou aqui compartilhar uma apresentação com vocês. Sim, pode começar. Acho que eu consegui compartilhar. Ainda não está aparecendo, doutor. Apareceu. Agora, Agora né? sim. Muito bem. Então, nós estamos aqui tratando desse tema, que é a importância da ciência e inovação para a saúde no contexto adverso. Esse contexto adverso aí que só piora, né? À madrugada eu acordo e tenho uma notícia que não foi nada agradável. Então, a gente tem aí um contexto de muitas crises, guerra, fascismo crescente no mundo, mudanças climáticas, né? Assim, a crise ela se espalha aí num sentido de policrise, né? São várias crises que acontecem de forma simultânea. Alguns chamam de sindemia, que é a convergência de várias epidemias, mas a gente tem, para além das epidemias, muitas coisas que fazem o mundo sofrer hoje, né? Então, nesse sentido, qual é a questão mais contundente hoje
né, que nós temos vivido, e aí eu me solidarizo com vocês aí do Rio Grande do Sul pela tragédia que viveram, né? Então, essa mudança climática que tem afetado aí o mundo todo, toda hora nós temos notícia aí de situações extremas de seca, de enchentes, de incêndios, que vão produzindo aí uma situação cada vez mais grave em termos de saúde pública, né, com avanço de várias doenças e as epidemias batem à nossa porta a todo momento, né? Então, nós estamos aí. Se você achar que pode ser sério, Peraí para lidar claros. Espera aí que nossa inteligência artificial aqui está me respondendo coisa que eu nem perguntei, né? Mas é para a gente ter ciência de que nós estamos vivendo aí uma complexidade, né? Então, a visão sistêmica, ela é hoje uma necessidade muito grande, né, de nós termos aí capacidade de olhar para diferentes aspectos de problemas que estão colocados e que estão afetando a vida no mundo. Então, a gente fala de saúde, a gente tem que falar de vida, né? É a vida do planeta com suas diferentes dimensões, a vida humana, a vida animal, a vida das plantas, né? Na vida do meio ambiente como um todo. E emerge nesse contexto a ideia de redes, né? Então, nós estamos vivendo numa sociedade que ela é cada vez mais conectada, cada vez mais grupos são organizados na forma de uma rede, e isso ele traz aí uma nova concepção, né? A estrutura das revoluções já nos indicava que as mudanças de paradigma da ciência, né, ela faz com que haja uma ruptura importante. Então, nesse momento de crise, nesse momento de visão sistêmica, nós estamos aí vivendo uma quebra de paradigmas, né? Então, na ciência, isso é muito importante. Lá no VT4, na conferência, isso já estava sendo abordado, de quanto havia um processo de modificação na forma da ciência ser produzida, né? E hoje, no século XXI, nós temos uma ciência para o bem da sociedade, né? Que é um paradigma que ainda convive com a ciência como fonte de oportunidade estratégica, né? Então, essa combinação, ela ainda vai estar no nosso cenário por algum tempo. Como diz Morel, né, hoje a nossa ciência, a nossa inovação, ela tem um movimento, um modelo de desenvolvimento que saiu daquela ideia do cientista individual, que era o gênio que sozinho conseguia encontrar a resposta para as coisas, para um processo cada vez mais articulado, e esse modelo de rede ele se consolida, né? Então, a evolução do desenvolvimento do conhecimento, ela cada vez mais se dá por formação de redes. E aí, a gente olhando aqui esse crescimento dessa rede, é o processo de organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde, né, que foi, a partir de 2003, com a criação do Departamento de Ciência, Tecnologia e Saúde, ele conseguiu trabalhar o desenvolvimento de um sistema que conectou as universidades, as FAPs, as secretarias de ciência e tecnologia, as secretarias de saúde,
e o CNPq, CAPES e FINEPS, né, dentro de um arranjo ou um ecossistema que tratou do tema de pesquisa saúde, com uma agenda própria de saúde, que essa agenda sendo implementada com as especificidades do Estado. Então, nós temos questões de análise cada vez mais complexa que precisam ser vistas de forma diferente, né? Aqui nós temos um sistema que Paim coloca como uma base para que a gente entenda o contexto da saúde pública e os diferentes elementos que estão envolvidos num sistema mais amplo do que só a assistência à saúde. Então, numa visão departamentalizada, a gente teria cada especialista cuidando de um problema, né? E esse problema complexo ele não consegue trazer à tona respostas que são também complexas demais para que a gente consiga soluções para as questões. Avançamos um pouco na interdepartamentalização, com essa ideia das redes, né? Então, mas a colaboração fica pontual de um departamento com o outro. Então, nós precisamos aí dar um salto, né? Como a ministra diz, né? Desse enfoque interdisciplinar, né, com um modelo que permita a gente encontrar soluções para as desigualdades sociais, né, numa perspectiva de diferentes dimensões. Então, a nossa ex-presidente da Fiocruz, atual ministra da Saúde, ela tem dado muita ênfase à ideia de uma só saúde, em que essa interdisciplinaridade possa ser a tônica do processo de construção de soluções, de conhecimento para a saúde. Então, nós estamos caminhando fortemente para essa transdisciplinaridade, transdepartamentalização, aonde esse problema complexo ele tem que estimular a cooperação de múltiplos profissionais, múltiplas visões a respeito dessa problemática, de forma que possamos ter uma caixa de ferramentas com métodos e abordagens diferentes para que essa questão de tamanha complexidade possa ser tratado dentro dos níveis de necessidade da população. Então, a pesquisa que tem a sua divisão ali, né, da pesquisa básica até a implementação, ela se dá, né, muito dentro desses quadrantes, né, que vai do entendimento puro, né, a pesquisa básica, que é feita para o entendimento, sem um compromisso com a aplicação, né, mas temos a pesquisa que já é a pesquisa do desenvolvimento, que é uma pesquisa que vai mais para a aplicação. E essa pesquisa da aplicação está muito mais próxima da implementação, né? E pouca a interação havia até então com a sociedade, com o saber tradicional. Mas esse processo de produção científica, ele tem aí, vamos dizer, esses dois lados, né, do cientista que está no laboratório, que está no contexto, mas com também o cientista que está no jogo social, que está no cotidiano das ações políticas, que geram, portanto, capacidade da ciência ser absorvida pela sociedade. E, nesse contexto, a gente precisa ativar essa rede de cooperação de uma forma mais
intensa, onde os quadrantes eles dialoguem entre si, né? As redes de comunidade de prática, de linguagem diferente, possam conversar, né? Então, o saber popular, o saber tradicional, o conhecimento das comunidades, ele possa participar também do processo de produção de conhecimento, né? E se tornar ali um elemento importante no processo de produção do conhecimento, do saber, da ciência, né? Articulando, portanto, né, por essa espiral da aprendizagem, a prática cotidiana com as pesquisas aplicadas e a pesquisa básica. Isso é preciso, né, na construção dessas alianças estratégicas. Por isso, temos vivido um contexto onde a ciência aberta ela tem sido estimulada e ganhando espaço cada vez mais. Mas só a ciência aberta ou a inovação aberta, ela ainda não é suficiente para construir esse arranjo em que a sociedade também participe da forma de produção do conhecimento, né? Que hoje nós temos tanta complexidade nesse momento de crise que vivemos, que nós precisamos conhecer também como o sujeito comum, tradicional, que vive mais próximo do cotidiano da natureza, ele consegue ler os dados que estão ali na natureza e também fazer com que isso possa servir de base para o desenvolvimento científico, né? Isso é importante nesse momento que nós estamos vivendo aí, essa transição, né, climática cada vez mais acirrada, cada vez mais intensa. E outra mudança também drástica é que o mundo digital está aí, tomando conta de tudo, né? Então, nós temos hoje uma revolução que se dá no mundo da produção pela transformação digital que atinge todas as áreas, inclusive a área da ciência, né, que tem hoje nos dados a sua capacidade ampliada de produzir novos conhecimentos e numa velocidade cada vez maior. A epidemia da Covid mostrou como foi possível a gente conseguir uma vacina para a Covid, né, com tempo recorde. E isso fruto da utilização das ferramentas digitais e dos dados que são cada vez mais facilmente coletados e processados. Então, o Big Data ele passa a ser hoje uma importante ferramenta do desenvolvimento de conhecimento, né, e que a gente consegue ter aí várias formas de ver esses dados e trabalhar com essa quantidade de cada vez maior de dados e produzir conhecimento a partir da nossa capacidade de processar e interagir com conhecimentos diferentes que vão ajudar na interpretação desses dados. Então, temos hoje um avanço dessa transformação digital que já na ideia de uma sociedade 5.0, que coloca o cidadão no centro da utilização dessa capacidade de tecnologia. Então, o ser humano está no centro da utilização. Essa é uma concepção que o Plano de Ciência e Tecnologia do Japão trouxe a partir de 2016, né, com a criação aí de valores que possam
ser agregado à nossa sociedade em vários aspectos, né? E no campo da ciência, portanto, é cada vez maior o uso de tecnologias digitais. Hoje, o chat GPT não pode ser deixado de lado para a produção de qualquer estrutura de pesquisa que formos fazer, né? Eu acho que no campo da saúde se discute se há a possibilidade de ser uma ferramenta incorporada aí no processo de aprendizagem e também de implementação dos processos de trabalho, né? A inteligência artificial pode ser uma importante ferramenta, como diz o professor Luiz Carlos Lobo, né, da UNASUS, que em cima dos seus 90 anos de idade, né, tem feito um estudo bastante profundo aí da possibilidade de utilização da inteligência artificial na saúde. Então, estamos falando aí de um processo de transformação digital que afeta a saúde, né, a saúde humana que está ali necessitando de inovações que muitas vezes têm a dificuldade de atravessar esse vale da morte, né? De sair da bancada para chegar no leito do paciente. Então, essas tecnologias que a ciência cria e desenvolve, muitas são perdidas e isso gera aí uma dificuldade cada vez maior de atender as pessoas que também têm o acesso dificultado, porque temos vários determinantes sociais que produzem essa fila, né, ininterruptamente. E essa fila, ao crescer, ela dificulta cada vez mais a nossa capacidade de organização do sistema. E, mais uma vez, a inovação para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos e todas em todas as idades, como é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 3, né? É necessário que a gente ative redes sociais, né? E no complexo da saúde, esse complexo político, econômico, social, ele tem ali nos seus segmentos várias redes que funcionam, né, fechadas ali dentro da área da indústria, da educação, do serviço, da ciência e tecnologia, e que nós precisamos fazer com que haja uma interação cada vez maior dessas áreas, tendo em vista que essa convergência tecnológica ela induz a produção de novas formas de fazer saúde, né? O cuidado não é feito somente pela telemedicina, mas também por incorporação de bioeletrônica, biorobôs e toda a tecnologia de desenvolvimento que utiliza a informática junto com novos materiais e novos engenharia, modelos de análise para poder produzir resultados, né? Então, a saúde, enquanto um sistema, ela tem as suas áreas de gestão, promoção, cuidado e prevenção, que estão o tempo todo produzindo dados, e esses dados eles podem ser utilizados de forma cada vez mais próxima do tempo real, construindo-se assim uma saúde pública de precisão, né? E essa saúde pública de precisão, ela exige cada vez mais que a pesquisa, a ciência, a tecnologia esteja participando desse processo de transformação. Nós temos, portanto,
a necessidade de constituir vigilâncias de longo prazo, né, um modelo de cortes que trabalham, né, um acompanhamento da população, ele cada vez é maior, né? No SIDAX nós temos uma coorte de mais de 100 milhões de pessoas, algo que foi construído a partir dos dados do Cadastro Único de Programas Sociais do governo, e a ciência digital pode, utilizando esse conhecimento retrospectivo, ligar a dados que são coletados perto do tempo real e fazer com que haja uma inteligência que dê resposta rápida no processo aí de implementação das políticas de saúde. E trabalharmos também modelos de prospectiva que ajude a olhar o futuro, desenhar cenários possíveis e trabalhar antecipadamente situações que possam gerar ameaça para a sociedade. Então, uma perspectiva de buscar dados no território, e esses dados não estruturados se articulam com dados estruturados que vão produzindo inovação a partir da agregação de novos conhecimentos, e cada vez mais dados vão ser produzidos, porque, na verdade, essas inovações elas atuam como um sensor coletor de dados, né? E esses dados vão gerando cada vez mais tecnologias, mais conhecimentos, e assim um desenvolvimento cada vez mais acelerado está sendo implementado na saúde, e nós, portanto, temos que ter a capacidade de agilizar a constituição de redes cada vez mais amplas, né, envolvendo a academia com a sociedade, com o serviço e com a gestão, para que esses conhecimentos eles sejam realmente utilizados na solução de questões reais que estão afligindo a população. E aí eu agradeço mais uma vez e fico por aqui à disposição de questões que possam surgir. Muito obrigada, doutor Wagner. Interessante todo esse levantamento, né, onde traz a tecnologia e a ciência, né, e a importância disso nesse contexto atual digital da saúde. Quando se fala em uma sociedade conectada como rede, achei importante isso de retirar aquele modelo tradicional que a gente sempre viu cientista, enquanto uma pessoa sozinha ali, individualista, fazendo sua pesquisa, e agora nós temos toda essa tecnologia, essa rede integrada para auxiliar muito, né, em avanços nas pesquisas, que é o que a gente pode ver a tecnologia aí inovando quando veio, o senhor trouxe, né, a vacina do Covid, e foi toda a tecnologia que proporcionou esse avanço numa velocidade recorde. E, ao mesmo tempo, vemos que ainda existe exemplos onde, mesmo com a tecnologia, existem filas de espera, pacientes que aguardam ainda por muito tempo para os seus tratamentos, sejam eles cirúrgicos ou não. Enquanto, então, né, nos faz refletir que esse avanço realmente está numa caminhada linda de ver, que está fazendo mudar muita coisa, né, na assistência em saúde, mas que tem que continuar, né, não pode parar. E esse, para mim, ficou muito essa sua mensagem da saúde com enfoque interdisciplinar, né? E mesmo que a gente tenha esse avanço da tecnologia, que a gente não perca essa interdisciplinaridade que deve acontecer na saúde. Eu não sei se tem alguma coisa no chat, se a gente tem alguma observação importante para fazer. Perguntas? Alguma pergunta? Muito obrigada, doutor Wagner, nos contemplou com uma linda fala e nos fez, eu fico refletindo sobre o quanto a gente pode avançar ainda, o quanto pode melhorar e o quanto a tecnologia pode nos unir mesmo, né, e a favor da nossa população, da saúde, né, da ciência de saúde. Muito obrigada por sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade.
Queremos agradecer a participação do Dr. Wagner. E agora estamos fazendo um intervalo e começaremos novamente com uma mesa. Abriremos uma mesa redonda às 16h30. 16. Retornaremos às 16 horas.